23 de abril 2022. Cor litúrgica: branco. Oitava da Páscoa, sábado. Primeira leitura, Atos 4,13-21. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas 13 ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. 14. No entanto, viam, de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. 15. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio, e começaram a discutir entre si. 16. Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. 17. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. 18. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. 19. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. 20. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. 21. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham um meio de castigá-los, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 117,1. 21. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Evangelho MC 16,9-15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. 9. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. 10. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. 11. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. 12. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. 13. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. 14. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. 15. Disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Deixa a vida de Cristo tomar conta do teu coração. 23 de abril de 2022. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, todos passam pela prova da dúvida, e os discípulos nos atestam isso. Então, não se condene quando, também em seu coração, passarem pensamentos de dúvida,
quando você passarem por uma experiência de provação na fé. Os discípulos também vivenciaram isso. E a Páscoa do ressuscitado não quer nos condenar por isso, e sim colocar, no nosso coração, esta certeza, a confiança de que Jesus está vivo. Então, se há medos, incertezas e dúvidas no coração de vocês, tenham calma. Caminhem com o ressuscitado, pois ele vai abrir os olhos de vocês. A dor, muitas vezes, tem argumentos convincentes. Os discípulos que estavam ali passando pela experiência da dor, da perda física de Jesus, foram capazes de criarem muitos outros argumentos para não acreditarem na ressurreição. Por isso, Jesus repreende a dureza do coração deles e irradia a vida de Cristo para todas as pessoas que estão bem perto de você. Vejam, dureza de coração. A esclerocardia é esse enfraquecimento do coração, é aquele esquecimento das maravilhas de Deus, ou seja, é quando nós nos esquecemos das maravilhas que Deus realiza em nossa vida, realizou e ainda pode realizar. Muitas vezes, a angústia quer ter a última palavra, e não a confiança inabalável em Deus. Essa dureza de coração, essa esclerocardia, pode acontecer por vários motivos e não apenas pela experiência de fé, mas, talvez, a experiência de vida, a criação que você teve, os traumas que viveu, uma experiência frustrante até mesmo com a realidade religiosa na sua história, pode ter provocado essa dureza de coração. E eu e nem Jesus estamos aqui para julgar você, e o que quer que tenha acontecido, apresente, hoje, a Jesus. Porque, na força do seu amor, na força da sua ressurreição, Jesus quer quebrar essa dureza do nosso coração, Ele quer tirar isso de nós, quer que nós experimentemos a força da sua ressurreição e quer que nós compartilhamos isso com os nossos irmãos. Olhem o que acontece no Evangelho de hoje. Primeiro, Jesus aparece a uma pessoa, Maria Madalena, depois, aparece a 2 dos discípulos, depois, aos 11 discípulos, e ainda, o outro evangelho vai dizer que Jesus apareceu a mais 72 discípulos. Vejam, a força da ressurreição vai, progressivamente, alcançando a todos os corações. Quando Jesus encontra um coração que se abre, esse coração pode se multiplicar à milésima potência, e a força da ressurreição acontece no nosso meio. Por isso, quem encontrou um tesouro de vida que é a ressurreição de Jesus, essa vida nova, não pode não anunciar Jesus Cristo para o outro, não pode reter isso para si mesmo, porque a vida com Cristo é, automaticamente, missionária. E missão quer dizer, compartilhar com outro aquilo que nós experimentamos. Então, nós precisamos ter o coração aberto, nós precisamos viver a vida em Cristo. Ela também gera vida nova, na sua família, com as pessoas com quem você convive muito de perto, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Deixa a vida de Cristo tomar conta do teu coração e irradie essa vida de Cristo para todas as pessoas que estão bem perto de você. Essa é a graça da ressurreição, essa é a força do ressuscitado. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 23 São Jorge Santo do dia Canque Mártir em 23 de abril de 303. Curiosidade entre os cristãos do Oriente, sejam católicos latinos ou de outros ritos, assim como os ortodoxos, a devoção a São Jorge é bem expressiva. Comparando com os cristãos do Ocidente, é invocado na mesma proporção que São Miguel Arcanjo. Padroeiro São Jorge é considerado o padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. O santo é honrado também pelos muçulmanos, que lhe deram o apelativo de profeta. As lendas do santo são inúmeras. As narrações fantasiosas,
que nasceram em torno da figura de São Jorge. Um dos seus episódios mais conhecidos é o do dragão e a jovem, salva pelo santo, que remonta ao período das Cruzadas. Narra-se que na cidade de Selém, Líbia, havia um grande pântano, onde vivia um terrível dragão. Para aplacá-lo, os habitantes ofereceram-lhe 2 cabritos, por dia e, vez por outra, um cabrito e um jovem tirado à sorte. Certa vez, a sorte coube à filha do rei. Enquanto a princesa se dirigia ao pântano, Jorge passou por ali e matou o dragão com a sua espada. Este seu gesto tornou-se símbolo da fé que triunfa sobre o mal. Resumo de sua vida: Jorge, cujo nome de origem grega significa agricultor, nasceu na Capadócia, por volta do ano 280, em uma família cristã. Transferiu-se para a Palestina, onde se alistou no exército de Diocleciano. Em 303, quando o imperador emanou um edito para a perseguição dos cristãos, Jorge doou todos os seus bens aos pobres e, diante de Diocleciano, rasgou o documento e professou a sua fé em Cristo. Por isso, sofreu terríveis torturas e, no fim, foi decapitado. Validação histórica: no lugar da sua sepultura, em Lida, um tempo capital da Palestina, agora cidade israelense, situada perto de Tel Aviv, foi construída uma basílica, cujas ruínas ainda são visíveis. Até aqui, a Passio Georgi classificada, pelo decreto Gelasianum, no ano 496, entre as obras hagiográficas é definida Passio lendária. Entre os documentos mais antigos, que atestam a existência de São Jorge, uma epígrafe grega, do ano 368, descoberta em Heracleia de Betânia, fala da casa ou igreja dos santos e triunfantes mártires. Jorge e companheiros. Foram muitas, ao longo dos anos, as narrações posteriores a Passio de mártir a santo. Guerreiros cruzados contribuíram muito para a transformação da figura de São Jorge de mártir em santo guerreiro, comparando a morte do dragão com a derrota do islamismo. Com os normandos, seu culto arraigou-se profundamente na Inglaterra, onde, em 1348, o rei Eduardo III instituiu a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge. Durante toda a Idade Média, a sua figura tornou-se objeto de uma literatura épica, que concorria com os ciclos bretão e carolíngio. Devoção a São Jorge. Na falta de notícias sobre a sua vida, em 1969, a Igreja mudou a sua celebração, de festa litúrgica passou a ser memória facultativa, sem, porém, alterar seu culto. As relíquias de São Jorge encontram-se em diversos lugares do mundo. Em Roma, na igreja de São Jorge em Velabro é conservado seu crânio, por desejo do Papa Zacarias. Como acontece com outros santos, envolvidos por lendas, poder-se-ia concluir que também a função histórica de São Jorge é recordar ao mundo uma única ideia fundamental, que o bem, com o passar do tempo, vence sempre o mal. A luta contra o mal é uma dimensão sempre presente na história humana, mas esta batalha não se vence sozinhos. São Jorge matou o dragão porque Deus agiu por meio dele. Com Cristo, o mal jamais terá a última palavra. Oração a São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço, fazer o seu pedido. Dai-me coragem e esperança,
Fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Amém. A minha oração, poderoso guerreiro, defendei-nos do mal e da tentação, assim como ensinai-nos a defender a nossa fé e os mais necessitados, tudo por amor a Cristo. Amém. São Jorge, rogai por nós.